E se eu te contasse que a mulher por trás dos maiores shows do país transformou palcos em territórios seguros para as mulheres? Que ela pegou o sucesso do Tardezinha, ganhou prêmio nacional e decidiu que o entretenimento sem proteção não é entretenimento de verdade. Eu sou a delegada Tatiana Queiroz e esse é o Delegada da Papo, onde produção cultural encontra proteção social, onde liderança feminina encontra indústria e onde uma portelense guerreira mostra que mudança cultural começa no palco. Hoje a nossa convidada é Grazi Caetano, produtora premiada, diretora de projetos, label manager e a pioneira que trouxe o protocolo Não é Não para o Rio de Janeiro. Vamos descobrir como ela transformou esses shows em espaços de acolhimento e como que ela convenceu artistas a serem embaixadores da causa. E por que acredita que a verdadeira revolução acontece com homens aliados ativos. Preparem-se que o entretenimento não é utopia, é estratégia e que proteger mulheres em eventos pode mudar toda a cultura. Hoje, o delegado da UPapo vai transformar palcos em territórios de respeito. Só essa entrada aí já matamos a pau, né. Meu Deus, que honra! E que apresentação é essa? Muito, muito feliz e honrada de estar aqui com você, doutora Tatiana, Grazi. que devo dizer, no Rio de Janeiro, foi a primeira delegada a fazer um plantão num evento no Parque Olímpico, lá no dia 1º de abril de 2023, que foi quando a gente voltou com a nossa tardezinha. Foi, e a gente se conheceu nesse dia, e que a primeira coisa que você falou foi a resistência da produção, a resistência das pessoas à criação de um protocolo de atuação, né, para acolhimento de mulheres vítimas de violência. Conta para mim como isso tudo começou e como você resistiu. É. Eu sempre falo com muita, assim, com muita propriedade que esse trabalho, né, que é de trazer essas pautas, que é trazer a questão do assédio, da importunação sexual e de todas as violências discriminatórias pro entretenimento e para os eventos, sempre é uma pauta que causa resistência, né. Porque as pessoas, entendem que ali, né, quando a gente está vendendo entretenimento, a gente está vendendo uma uma liberdade, que a diversão ela precisa ter a liberdade plena, né. E, a gente sabe historicamente que, todas essas pautas existem em todos os lugares, né, a gente vive numa sociedade que essas questões estão, arraigadas de forma estrutural, e durante muito tempo a gente permitiu que tudo isso convivesse de forma ali, talvez, natural, muito natural, entre aspas, nos nossos espaços de diversão. E aí, quando a Tardezinha volta em 2023, eh, e eu abraço as questões de ESG, né, dentro da label, eu trago isso como uma premissa inegociável para a label, né. Né, e muito pautada no que o Thiago sempre falou desde 2015. A Tardezinha é uma label que está fazendo 10 anos esse ano, que é: "Divirtam-se e cheguem em segurança em casa". Isso é uma fala dele, e eu peguei isso e falei: "Então o Thiago quer que todo mundo curta o evento dele bem, que todo mundo se divirta da melhor maneira possível e principalmente que todo mundo chegue em casa em segurança".
É muito interessante, porque normalmente quando as pessoas vão a shows grandes, principalmente grandes shows, grandes festas, Tiro Salvador, Rock in Rio, Carnaval no Rio, e o Tardezinha virou um mega evento que você conseguiu lotar a cidade do rock, que foi quando você retomou, né, no Rio. E ali as pessoas acham que há uma suspensão das normas penais ali dentro, né, e muitos homens ultrapassam esses limites, né. E quais foram as experiências que você teve com relação a episódios que marcaram você, para que você pudesse, abrir a sua mente para esse protocolo, esse acolhimento? É, assim, desde que a gente começou a implantar, né, o nosso protocolo "Não é não" na Tardezinha chama-se Tardezinha Segura, né. Esse nome foi um nome que, a gente deu. Eu tenho Vale lembrar que eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe multidisciplinar incrível que trabalha com a gente, e a gente deu esse nome, eu, a doutora Ana Luísa Franco, que é uma advogada especializada em violência das mulheres, e a doutora Gabriela Vieira. A gente trouxe, esse protocolo pensando muito, em todas as áreas do evento, né, em ali, numa planta de evento no 360. Uhum. Então, assim, a gente tem, eh, vários episódios. Eu não vou falar que são, um quantitativo exorbitante Hum. na sua, mas a gente todos os eventos a gente tem alguma questão ligada ou a assédio, ou a importunação, ou a violência discriminatória, né. E quando eu falo violência discriminatória, eu falo de racismo, eu falo de LGBTQIA fobia, eu falo, de qualquer limite ultrapassado no conforto do nosso cliente ou do nosso colaborador, né. Agora o mais interessante, Grazi, é o seguinte, que não é só, o assédio ou qualquer tipo de discriminação. É porque a gente viveu ali em loco, né. Eu Exatamente. eu eu vivi ali a operação toda do protocolo, do acolhimento. E aí eu vi 2 questões muito interessantes. A primeira delas é um episódio no evento desencadear lembranças das mulheres ou de pessoas, vamos dizer assim, vamos colocar pessoas, de outros episódios anteriores e aquilo causar uma revolta naquela pessoa e causa uma revolta contra o evento. Exatamente. Não é, contra a pessoa, o agressor, que às vezes é não identificado. E a outra questão também muito interessante é a violência física entre casais. Sim. Porque às vezes eles bebem, ou aquele cara bebe, ou aquela mulher bebe, ou o casal bebe, né, e aí começa uma briga, né, e aí eu percebi isso. Esse protocolo vocês também atuam nesse viés, vamos dizer assim, no qualquer tipo de violência? Qualquer tipo de violência, esses episódios eles são recorrentes, tá, Tati, assim, quando a gente conta, as pessoas ficam incrédulas, elas não acreditam que as pessoas vão aos eventos e que elas são capazes de fazerem determinadas coisas, mas elas fazem. É. Elas fazem primeiro porque elas são pessoas, e segundo porque elas estão ali sob o efeito ou de álcool, ou de substâncias ilícitas, né, ou elas entram no evento e elas, têm gatilhos de determinadas questões. Isso. Então, assim, esse episódio que você conta, que foi um episódio de assédio sexual, né, que, eh, hum, a a a né, a vítima ela remeteu a assédios anteriores que ela já havia vivido e ela teve uma crise emocional, eh,
severa ali no Hum. evento, e apesar, né, de termos um agressor que no meio de 80.000 pessoas não conseguiu ser identificado, Uhum. ela culpabilizou, né, a situação como um todo, mas ao mesmo tempo, ela estava ali sendo acolhida. Ela Exatamente. tinha você ali na ocasião para ouvi-la, para fazer uma escutativa, para entender os motivos daquela revolta e da situação que ela havia passado. A gente tinha um time de psicólogas que também estavam ali para poder atendê-la e para naquele momento, de forma breve, tentar trazer o conforto de novo a ela pela, né, um pouco de conforto. E a gente tinha um time de produtores apostos para falar: "Olha, Sim. você quer ir embora? Se você está sozinha, você quer que a gente chame um carro para te levar?". Então assim, eu costumo falar que ninguém sai de casa com a intenção de: "Olha, eu vou ali para sofrer Algum algum tipo de tipo de violência. violência". Mas nós estamos suscetíveis, porque vivemos numa sociedade, numa coletividade que, né, determinadas coisas não aceitáveis acabam acontecendo. Mas o que eu posso te dizer é que, desde que a gente implementou a Tardezinha Segura, desde que isso realmente foi inserido no nosso evento como uma premissa inegociável, a gente faz o possível e o impossível para que primeiro essas coisas não aconteçam. E para que elas não aconteçam, a gente faz um excelente trabalho comunicacional, né. Uhum. Então, as nossas comunicações das nossas campanhas, elas estão, nos nossos pórticos, elas estão nas nossas mídias eletrônicas, elas estão na testeira do palco, Uhum. elas estão nos banheiros femininos, nos banheiros masculinos, elas estão aonde os nossos clientes estão. Então a gente faz isso de uma forma muito efetiva e, principalmente, a gente comunica que em qualquer caso de desconforto, de assédio, de importunação ou de violência, nós estamos ali para atendê-los e para atendê-los da melhor maneira possível. E o mais interessante que eu observei e observo, né, porque eu te sigo nas redes, sigo o Tiaguinho, sigo a Anitta, sigo a galera toda. É que você tem o antes do evento, que você capacita, os vigilantes, lá o time da segurança, Uhum. você consegue capacitar em loco, né, os produtores, o staff. Quando acontece alguma coisa, todos já sabem o que está acontecendo. E durante o show você tem a operação, que é o mais duro que eu acho, porque você tem ali as profissionais com aquele evento muita gente, e a gente tem que buscar o autor, porque a vítima às vezes pede ou reconhece ou fala que, ele foi para lá ou para cá, e você pede câmera, e é tudo muito imediato. E como você, depois dessa da da implementação do protocolo, você mudou a estrutura do evento ou você adequou o protocolo a essa estrutura? Digo o seguinte, vamos mais além um pouquinho, tá, só para instalação de câmeras, como algumas pessoas pedem, instalação de câmeras no bar, como as outras pessoas pedem. Como é que você fez isso? Você mudou, conseguiu mudar a estrutura? Então, assim, eu posso muito falar, eh, né, o meu nosso case é a Tardezinha, que é aonde eu tô ali desde de 2023 encabeçando, né, como head de ESG, essas pautas e que traz, né, essa, né, essa caixinha ali dentro da label. A primeira coisa que eu posso te dizer que, assim, a não houve uma mudança operacional, né. Eu acho que, assim, o monitoramento de câmeras de um evento, ele é um item hoje essencial para tudo,
não só para as nossas questões, né, é com um monitoramento bem feito, é que você consegue ali estar acompanhando em real time todas as áreas do evento ao mesmo tempo, porque nenhum produtor, e aí pode ser o melhor produtor do mundo, consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E mesmo que você tenha um time enorme, o evento ele é um organismo pulsante, acontece tudo ao mesmo tempo agora. Então ali o nosso monitoramento é o que garante que a gente tenha um controle ali efetivo de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo e quando a gente identifica qualquer situação que está saindo do habitual, a gente tem ali uma tomada de decisão para aquela situação específica. Mas é também um item fundamental e, assim, indispensável para o que, né, o nosso trabalho, executa. Porque talvez aonde eu consiga identificar os agressores, é talvez ali aonde eu consiga identificar. Mas assim, o mais importante, eu digo que não é nem a mudança operacional. Para mim o que é mais significativo, Tati, é fazer com que as pessoas entendam a real necessidade, é uma mudança de paradigma. As pessoas entenderem que você ter um evento controlado não é um evento, que você está tolhindo a liberdade das pessoas, né. A liberdade ela não é o oposto do controle, né. Eu acho desculpa, o controle não é o oposto da liberdade, né, na verdade, o controle, ele dá a condição para a liberdade. E isso é muito importante, né. Então, a partir do momento que você sai de casa e que você chega num evento, que você olha para todos os lados e tem uma comunicação de que: "Ó, qualquer coisa que aconteça, nós estamos aqui para te atender", né, que você tenha essa comunicação, que você entra num banheiro e que você tem ali um cartaz que fala: "Olha, se você for vítima, se você se sentir acuada ou se você está se sentindo com qualquer desconforto, tá aqui o nosso telefone de WhatsApp", esse é um QR Code de um telefone de WhatsApp aqui de dentro do evento para a gente te ajudar, sabe. Então assim, isso permite que as pessoas, se sintam mais seguras. Sim. Eu costumo falar sempre isso, né, assim, o nosso trabalho, ele não tá ali para ser uma coisa ele é totalmente preventivo, é um Uhum. trabalho de prevenção. Sim, vocês têm a campanha, né, que Aham. a gente percebe em muitos eventos, e você tem a presença das Exatamente, meninas circulando no exatamente. evento. Que é a nossa ronda, né, a gente chama de ronda. Eu falo que não tem o Copacabana presente, Tem ali é a a tardezinha. minha presente, né, então a gente está em todos os lugares. Eu falo muito que eles são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Sim. Eles são, como você disse, né, todos os nossos efetivos de colaboradores, eles recebem um treinamento sobre como Uhum. agir em todas essas questões, né. Então, e os nossos staffs que fazem a nossa tardezinha presente também, Eduardo Paes, não me cobre, por favor, porque eu sei que é uma você já patenteou o programa, mas a gente pegou emprestado, né. O nosso Tardezinha Presente, ele tá ali de olho em tudo Sim. e ele sabe exatamente como proceder no caso de qualquer situação. E isso me traz um conforto muito grande. Eu fico muito, eu tô ali, né, eu falo eu adoro usar metáforas e tudo, né. Eu costumo falar que eu fico ali na minha central, de BOs, De BOs, né. exatamente. Eu tô ali, eu fico na minha central de BOs, completamente ligada no que está acontecendo, mas tudo que chega para mim já chega de uma forma muito clara e Uhum. sempre muito, na grande maioria das vezes,
com todas as questões resolutivas muito Solução. tomadas. E aí você falou da liberdade, né? Liberdade. Qual qual é o conceito, vamos dizer assim, não vamos engessar o conceito, né, mas o que é o consentimento da mulher ou da pessoa, por exemplo, quando um homem aborda, né, uma pessoa, vamos falar pessoas, usar, porque eu também tenho que É, não, é, pessoas, é sempre pessoas, pessoas. pessoas. E a outra pessoa não quer, não dá ousadia, vamos dizer assim. Qual é o limite desse consentimento? Porque muita gente, Grazi, tem dúvida com relação a isso. Principalmente os homens. Sim. O que você pode dizer para gente sobre isso? Eu sempre falo que o meu limite vai até a decisão do outro. E não é não, não é talvez. O não ele é absoluto, né, Tati. Então assim, e eh, a gente sempre conviveu muito tranquilamente, digo tranquilamente novamente entre aspas, eh, assistindo coisas que eram, né, passavam ali desse limite, como coisas que eram normalizadas e naturalizadas, né. Você ir numa micareta e ser beijada à força, Uhum. né, você tomar um puxão de cabelo, É, e um aperto no braço, é eu assim, desafio as pessoas que vão nos assistir a falar: "Quem não passou por isso em quem não algum passou por momento?". isso e acham que muita gente acha que isso é mimimi e não é. Exatamente. E não é, porque, as mulheres estão ali para se divertir e Exatamente. elas podem não querer estar com aquela Exatamente, pessoa, porque a né. gente vê, e aí você até mencionou, né, no nosso bate-papo anterior, que você também fez Anitta, Isso. né, fez o show da Anitta, e que no o show da Anitta é um show de uma música, uma artista pop, Aham. mulher, que atrai muitas mulheres, né, atrai muitas pessoas e, eh, algumas delas começam a vamos dizer assim, algumas delas usam roupas mais curtas Aham. e os homens se acham no direito de mexerem com elas. É, é, na verdade, eu fui consultora de SG da última turnê dos ensaios da Anitta, a convite dos né, da empresa que faz a produção e do empresário dela, e a gente eu prestei uma consultoria com o braço operacional, local, capitaneados também pela doutora Ana e pela doutora Gabriela, com times locais, de muita competência, e é um case bem específico, porque é um público muito diferente, Uhum. é um Do público Thiaguinho, né. da tardezinha e dos eventos de pagode, é um público primeiro, eles têm uma alta demanda, né, a Anitta faz pouquíssimos shows no Brasil, então os ensaios, eh, são os eventos dela ali de verão e de pré-carnaval, e que tem um público com muita sede de estar com ela. A gente tem um público muito diverso, então a gente tem um público, LGBTQIAPN+, grande, né, a gente tem um público de mulheres e homens também, é bastante diverso, e é isso, né, mas, o que eu sempre digo é: a roupa que se veste, a música que se toca, ela não dá permissão para absolutamente nada do do que não seja, eh, aceito, né. Então assim, assim, foi um evento que muito de muito aprendizado, Eu né, imagino, de muito imagino. aprendizado,
por N questões, mas assim, eu aprendi muito fazendo a leitura desse público, que não é um público, eh, que não é um público que é o público, né, o público da label é O um da le público muito diferente diferente dos outros das outras dos labels outros. que eu já estive, entendeu. E aí você vai adequando o Protocolo, protocolo isso, de acordo com a label que você chama, né. exatamente. Eu imagino que a Anitta não tenha tido resistência alguma Nenhuma. de você criar Não, esse protocolo e criar esse movimento. não. E o Tiaguinho, Tiago André, Thiago André. Tiago André, Hum, ex explica para mim, não, em Tiago André. nenhum momento. Assim, eu falo que eu tenho a sorte grande de trabalhar com, homens que entendem exatamente a importância e a relevância de terem mulheres à frente de suas pautas e de seu né, de suas, eh, né, de suas áreas de atuação, assim, né. E eu falo com muito orgulho de trabalhar com o Thiago há 12 anos. A Paz e Bem, que é o escritório que cuida de toda a sua carreira, ele é um escritório comandado majoritariamente por mulheres. Olha, Então, né, a empresária do Tiago é a Helen Barbosa, as heads ali das áreas, mais importantes dentro da estrutura empresarial dele são mulheres, e eh isso chancela muito, né, quando a gente sim. chega com uma pauta que é uma pauta disruptiva, Uhum. Essa né, palavra é eu maravilhosa, amo, né. né. Eu sempre falo que, né, tudo isso que a gente faz é muito E improvável, muito viu. improvável. A E ao gente mesmo tempo ela ela traz a gente para um cenário de tanta necessidade, que aí você fala: "Cara, valeu a pena todas as sim. dificuldades de emplacar isso, porque os resultados e os feedbacks que a gente tem são maravilhosos". Então, assim, eu nunca tive nenhuma resistência do Thiago com relação às premissas que a gente traz. E não é só as questões das premissas, ligadas a essas questões, mas as premissas de sustentabilidade, as premissas de responsabilidade social, enfim. Ele é um cara que ele acredita, ele apoia e Uhum. principalmente ele vibra muito com todas as conquistas e com todas os resultados que a gente alcança, assim. Para mim é um motivo de extremo orgulho falar que a Tardezinha em 2023 ela arrecadou 210 toneladas de De alimentos, alimentos. que é um braço, da Tardezinha Social que a gente faz, com a intenção de combater a fome e a insegurança alimentar, sempre em parceria com instituições, eh, Muito que interessante. abraçam essa causa de forma relevante no Brasil, né. Então a gente trabalhou em 2023 com a Mesa Brasil, esse ano a gente trabalha com a Ação da Cidadania, que é talvez hoje a instituição mais relevante no Brasil, eh né, que cuida dessa pauta, uma instituição criada pelo Betinho, pelo Herbert de Souza, hoje comandada pelo seu filho Daniel, Uhum. e que cuida disso há 30 anos no Brasil, né. Então, Muito eu interessante. só posso dizer que eu sou muito, eu sou muito grata e eu sou muito, eu tenho muita sorte de trabalhar com quem eu trabalho, porque realmente, eh, ele não deixa só um legado musical, ele deixa um legado Um humano. legado humano. E o impacto que ele tem, né, nas pessoas, ele é aquele cara do bem, né, assim, eu Muito. acho do cara do bem. E as pessoas que estão em volta dele também, eu acho que ele impacta bem nisso e a gente tem que trabalhar com os homens, né, com essa pra gente
criar novos paradigmas e ele agora eu tive o prazer de trabalhar com você em alguns eventos da Sim, parte operacional, que é tiro, porrada e bomba, né, tiro, porrada que e é o que bomba. é que é o que o povo gosta, né. E Exatamente. aí você trabalha com quantas meninas, com você ali naquele espaço, como elas são divididas, vamos dizer assim, por quê? Porque é muito interessante que muitas empresas hoje trabalham só com a capacitação Aham, daquele staff, porque hoje é obrigatório, né, sim. e na época que a gente atuou não era obrigatório, não Aham, tinha legislação, e você trabalha com o operacional, sim. bota a mão na massa, 12 horas de evento e as suas companheiras, né, a Ana, E quero deixar Gavé. aí o meu beijo para a Ana e o meu beijo para a Gabi, que são profissionais maravilhosas São. e professoras, né, professoras, São. professoras, professoras. E, você trabalha no operacional, Sim, que é muito difícil. difícil. Muito difícil, porque você tem a psicóloga, você tem a assistente Uhum. social, você trabalha com assistente que eu sei, Sei. você trabalha com segurança, que eu também sei, Ah, e como isso funciona, dentro da estrutura. tá. A gente não tem um quantitativo, eh, definido, né. Cada praça é uma praça, cada evento tem uma configuração de planta diferente, é feito num ambiente diferente, então é tudo muito personalizado a cada evento, né. O que a gente faz é, a gente tem um parâmetro que a gente usa, né, que são as áreas do evento, quantas áreas eu tenho no evento, quanto de público eu tenho, eh em cada área, né. Quantos seguranças eu tenho ali distribuídos por cada área, quantos brigadistas eu tenho ali para cada área. Tati, eu acho que o principal, assim, que a gente, eh, que a gente para as pessoas que fazem evento e que, né, a partir dessa nossa conversa ou que, enfim, que forem tomadas e sensibilizadas para ter isso, eh eh, nas suas labels e nos seus shows e nos seus Sobre o que é obrigatório. festivais, né, lembrando o protocolo não é não, hoje é uma lei nacional, né, ela Uhum. foi sancionada em junho de 2023 e ela passou a vigorar no final do ano, a partir de dezembro de Dezembro. 2023, mas ela não é ainda uma lei, eh, praticada. Praticada. E ela não é praticada porque não existe uma não existe uma vigilância sobre isso, Hã. né, os eventos ainda não estão sendo vistoriados na nesse quesito, vim aqui para fazer uma vistoria para saber se você está implementando a O não é não, protocolo não é não. é. Como a vigilância sanitária está lá, como o juizado dos menores, né, o juizado da vara da infância e da juventude está lá, assim como enfim, todas as questões legais que fazem parte do evento estão ali passíveis, né, a uma vistoria, o protocolo não é não, ainda não está. Então, assim, apesar de ser uma obrigatoriedade por lei, a Uhum. grande maioria dos eventos ainda não faz. Mas voltando à pergunta, eh a gente tem isso muito personalizado para essa praça. É importante dizer que o nosso trabalho ele só funciona porque ele realmente é um trabalho multidisciplinar. Uhum. A gente tem um olhar 360 ali, né, de todos os profissionais. Então, eu vou fazer um exercício aqui prático. Se a gente tem uma ocorrência, de agressão Sim, física. física. Eu tenho a questão da segurança que cuida do agressor, eu tenho o Uhum. acolhimento que está ali de imediato para poder acolher e atender a vítima. Se a vítima está machucada, eu preciso que ela seja atendida também pelo posto médico, que vai avaliar se ela precisa ser removida ou não. Ao mesmo tempo, eu já estou com as nossas psicólogas ali já fazendo uma atuação para entender
né, a real situação da vítima no momento do ponto de vista emocional, e eu tenho as nossas advogadas que estão ali já, de prontidão para dar um suporte para a vítima, para Conduzir a delegacia, conduzir todo chamar uma patru o uma 190. zero, exatamente. E principalmente, né, eu acho que tudo isso que a gente faz, ela é essa mudança necessária. Isso não é, eu costumo falar que isso tudo é, primeiro é um investi né, tem um valor disso tudo, mas isso não é um custo, isso é um investimento. Isso é um investimento. Né, mas principalmente a gente tem ali a importância da gente cuidar do nosso público, da gente cuidar do nosso colaborador, Uhum. né, porque todo esse protocolo é muito importante falar isso, ele não é um protocolo, exclusivo para clientes que pagam o ingresso, né. A gente entende que o nosso colaborador, a pessoa que está ali também fazendo o evento Hum. acontecer, ela também não está ali para sofrer Qualquer tipo assédio, de violência, importunação sim. e violência discriminatória. Eu tive casos bem recentes, e isso é importante falar, Hum. de que, clientes foram presos em flagrantes por assédio, Por ass por por assédio e importunação a uma colaboradora, nesse caso em específico, uma brigadista, uma bombeira civil. muito interessante E isso. a gente teve um outro caso recente também, de condução, né, à delegacia de uma cliente que agrediu verbalmente uma das nossas colaboradoras e foi conduzida por racismo. Então, assim, isso é muito importante a gente falar. O nosso É. programa, ele é um programa para todo mundo, né. Então, a gente só consegue fazer isso tudo porque a gente tem uma equipe 360 coesa, treinada e capacitada para que atenda a gente dentro do nosso protocolo, da maneira que a gente pensou. Eu tive a experiência com você, né, Aham. que foi o primeiro evento do Thiago, depois do Thiago de novo, depois do Manais, que foi Ludmilla, e a experiência de trabalhar com a Gabi, com a Ana, e fazer no final de cada evento, um diagnóstico daquele Aham. evento. Então a gente tinha tudo documentado daquela ação, vamos dizer, não só a ativação, mas da operação, e criar um protocolo para empresas também, Sim. empresas privadas. A própria Secretaria da Mulher também criou o protocolo Não é Não, só que só conseguiu lançar o decreto agora em janeiro, fevereiro, mas tudo isso, ao longo desses anos e tendo cases, muitos cases, e tem também a questão das pessoas com transtornos mentais, Sim. que são pouco, vamos dizer assim, elas são pouco visíveis, elas são invisíveis. E eu sei que vocês trazem esse espaço para elas, Sim. porque às vezes esse transtorno desencadeia ali no evento, excesso de luz, Uhum. música, às vezes a pessoa se perde. E o que mais me deixou, assim, me atraiu no seu trabalho foi isso, que a sua equipe também consegue tratar dessas questões. É, assim, a Tardezinha, primeiro, a Tardezinha ela é muito pioneira em tudo, né. Eh Quando eu apresentei essas pautas para os sócios da Tardezinha, e eram pautas, conforme eu falei, que não estavam só ligadas à questão da segurança, né, da Tardezinha Segura, a gente também trouxe esse braço de acessibilidade com um trabalho muito amplo e muito consistente, né. Então, assim, hoje a Tardezinha, ela tem, um olhar
mu muito voltado para as pessoas com deficiência, né, e aí que entram os neurodivergentes. E aí a gente também, nos nossos espaços de acolhimento, que a gente também chama de espaços de descompressão, a gente coloca à disposição o nosso time de terapeutas. Eu quero também aqui falar que a gente tem uma coordenadora técnica da área de psicologia e de neuropsicologia, que é a doutora Mariana Gaia, que ela capacita a cada evento, ela capacita as nossas psicólogas locais para atuarem conforme o nosso protocolo também de conduta terapêutica. Então as psicólogas, elas estão ali, elas atendem, caso sejam, necessário. A gente faz o empréstimo de abafadores, né, Hum. então a pessoa está ali, ela ficou ali fora um pouquinho por causa do barulho, processo de pessoas, a gente deixa ela na nossa sala também. E o que é mais importante, assim, a gente faz um trabalho para pessoas em vulnerabilidade emocional. Aí, o que é? O A que é? pessoa O que é? a pessoa chega ali no evento e ela tem por exemplo, uma síndrome do pânico, ou ela tem uma crise de ansiedade. Hum. Ou como eu tive muito recente agora, uma colaboradora também recebeu a notícia do falecimento do pai, e ela entrou em estado de choque. Então assim, E aí você tem toda essa e aí eu tenho estrutura. toda uma estrutura, e a gente tem todo um protocolo, que não é um protocolo, mas é assim, quer dizer, é um protocolo, mas Você também é assim, né, é um caminho, né, um tratamento que a gente dá é de: "Não, ela não vai embora Uhum. sozinha, ela vai ficar aqui um pouco com a gente. Você consegue passar o contato de alguém da sua família para que a gente possa entrar em contato, para que ele possa te buscar?". Então assim, é um acompanhamento Uhum. ali, eh para que, mesmo mediante aquela situação tão extremática, ela tenha o mínimo do conforto e do atendimento. E isso é em todos os lugares, tá? E Isso não acontece só nas principais praças. praças. Só Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Eu também me orgulho muito de falar que isso que a gente traz, ele é implementado em toda e qualquer edição da nossa label. E você ganhou um prêmio, né. Fala aí do prêmio Preze. Ganhei. Preze, que é de responsabilidade social, e aí você ganhou com esse projeto, com esse programa do Tardezinha, Isso. e eu fiquei muito feliz quando eu vi lá, Obrigada. foi maravilhoso. E agora deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta e já para você falar dos para as pessoas que estão ouvindo a gente, eh qual é o passo, qual seria, pra uma não é um passo a passo, mas quais os conselhos para um evento seguro e para as pessoas cobrarem isso dos órgãos públicos, essa fiscalização, o que que você diria para essas pessoas? Para cobrarem, para fomentarem essa fiscalização e o que fazer num evento? Quando chega no evento, olha, para ver se o evento é seguro ou não. Então, primeiro eu não ganhei sozinha, ganhamos o prêmio Preze, que é o prêmio de responsabilidade social que é dado pela ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Produtores de Evento, com patrocínio da Ambev. Foi um prêmio que, eh, eu fiquei muito, muito feliz, porque realmente ele vem coroar todo esse ano de 2023 que a gente, a duras penas, conseguiu implementar esse nosso programa, que é um programa robusto, que foi um programa pioneiro, que é um 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 programa que inspirou tantos outros labels e tantos outros eventos, e que, eh
coroa o esforço, de um time muito Uhum. comprometido com isso, um time muito estudioso, né. Outro dia a doutora Gabriela falou: "Não posso te atender porque eu estou fazendo um curso de compliance de violência de gênero". É, na PUC. Né. Então, assim, é um time muito estudioso Uhum. e, principalmente, ele coroa todas as muitas mulheres que não sofreram nenhum tipo de assédio e importunação e violência discriminatória nos nossos eventos, Eventos. porque as pessoas se sentiram ali que Muito bom. estavam então, é um prêmio que é para todo mundo. É um prêmio para os sócios da Tardezinha, que investem e acreditam nesse programa, principalmente para ela e para o Tiago, que são, né, meus Os gestores seus diretos gestores. dentro da Paz e Bem, e que me dão essa oportunidade de levar para frente essas pautas, e é do público da Tardezinha que faz esse evento ser o evento, tão amado e a maior roda de samba do planeta. Porra, e o que que você falaria para outras pessoas, outros produtores ou outros empresários que trabalham com entretenimento, mas aí é recado, tem que olhar para a câmera ali, que é o recado final do nosso bate-papo. O que você falaria para esses produtores, para esses empresários? Ó, eu vou olhar para a câmera daqui a pouco, mas antes eu só vou responder a sua pergunta Ah, é anterior, anterior, verdade, que verdade, é o verdade, que que eu acho. Eu acho que, verdade. assim, a gente precisa realmente, né, que, haja um alinhamento, eh, entre as associações que fazem evento, entre né, os ministérios, os órgãos públicos efetivos, né, Ministério das Mulheres, Ministério dos Direitos Humanos, enfim, todos eles, Ministério dos Povos Indígenas, né, Uhum. vamos dizer, de todas, né, da igualdade racial. Eu acho que precisa ter um alinhamento, porque precisa existir uma política nacional de segurança no entretenimento, né. Uhum. Eu acho que a gente não precisa viver casos extremáticos para que as coisas virem lei. A gente não precisava ter perdido uma menina no show da Taylor Dos Swift, Switch, para sim, que depois isso virasse uma lei de que todos os eventos são obrigatórios a fazer uma fazer hidratação hidratação, consciente. é exatamente. Às vezes Eu não preciso perder nenhuma, eh, nenhuma mulher ou nenhuma pessoa num evento vítima de violência, Sim. para que isso vire uma política nacional de segurança no entretenimento. Chegar ao extremo para que as É isso. pessoas ajam, né. O Então importante é a prevenção, isso. né, a prevenção, proteção, responsabilização e a reparação. Exatamente. É o que a gente tem que trabalhar sempre. Então eu acho que é isso que falta. Falta as pessoas entenderem que o protocolo não é não, que é uma lei sancionada pelo presidente da república, é tão tá ali na mesma balança da vigilância sanitária. Sim. Sabe por quê? Porque o seu evento pode ser autuado, porque não tem uma vigilância sanitária. Hoje o seu evento não é autuado, porque ele não atende o Uhum. protocolo não é não. Mas, e aí? É, Né, então eu acho que falta cobrar, cobrar. tem que E cobrar dos para órgãos. qual câmera eu olho, Para essa delegada? aqui, ó, para aquela Ó, lá, para meu aquela ali. ali, meus queridos produtores de evento, players do entretenimento no Brasil inteiro, isso não é custo, isso não é linha de planilha, isso é investimento, né, é o que eu falei, o o controle, ele não é o oposto da liberdade, né, façam eventos seguros, né, façam eventos que as pessoas saiam de casa felizes para estar ali com você e que voltem mais felizes pela experiência que eles tiveram. Evento hoje É é experiência. experiência, É, né, e eu é posso dizer experiência. com
assim, né, eu posso dizer que eu vivo intensamente as melhores experiências que o entretenimento oferece no Brasil hoje, que é ter a oportunidade de estar ali semanalmente, fazendo o festival de um homem só, que é a Tardezinha, enchendo estádios pelo Brasil inteiro, cantando samba, né, ele cantando samba e pagode durante 6 horas, e que, a gente tem muito orgulho de falar que a gente faz evento para que as pessoas se sintam realmente ali na né, nos quintais das suas casas, nos seus momentos mais felizes, com as pessoas que você mais gosta, cantando de braços abertos e de olhos fechados, e Exatamente, olhos que, fechados. a gente entrega o que de melhor a gente tem, que é uma experiência pensada com carinho, comprometida com o que há de melhor para o público e, principalmente, pensando, ali no local que a gente está, naquele público daquela cidade, né, agindo ali, mas pensando globalmente e pensando cada vez mais em tudo de melhor que a gente pode oferecer para eles. E eu tenho uma frase, Tati, que eu quero que você repita, que é assim, o Tiago fala: "Você não está na tardezinha, Você você é a é a tardezinha". tardezinha. Então É, aqui nós somos nós somos a a tardezinha. tardezinha. Por falar em experiência, você agora, né, agora sou eu que vou falar e te agradecer por estar aqui comigo e falar sobre isso, porque pouca gente fala do operacional dos eventos, e eu sei que você trabalha há muitos anos com isso. Isso. As pessoas falam, usam, só a prevenção, mas a proteção e a responsabilização as pessoas não fazem, porque é árduo, a gente sabe disso, né. Você me fez experienciar todo aquele trabalho durante 12 horas de trabalho, os dias antes, e por isso eu te agradeço, porque você contribuiu para mais um passo profissional na minha vida, que foi aqueles eventos, que nós dividimos, né, e eu quero te dar esse super presente para você fazer as suas anotações. Eu adoro. Anotações, e aqui a gente vai se encaminhando para o nosso final de episódio com a Grazi Caetano, a dona da porra toda. E não é não. Fiquem com Deus.